Então, esse vídeo é para auxiliar vocês a conseguir utilizar uma linguagem super atual de computação, o Python, com uma interface bem interessante que foi fornecida diretamente via Google Drive. Então você não precisa instalar nada, é só executar os passos que eu vou mostrar aqui, que você já vai conseguir realizar algumas tarefinhas. Então, isso não é um curso de Python, é só mais como você conseguiria resolver algumas tarefas no Python. Sem filosofia, sem nada, mostrando o que você pode fazer. Então, primeiramente, você entra lá no seu Google Drive e existe uma interface chamada Google Collaboratory que você consegue editar alguns arquivos em Python nessa interface via Jupyter que o Google disponibilizou. Então, se você nunca fez isso, a primeira coisa é você está no seu Drive, você vem aqui em Novo, Mais e conectar mais apps. Vai abrir uma janela para você procurar quais os apps que você está interessado e você coloca aí Collaboratory. No meu caso já está instalado. Se vocês não tiverem ainda, cliquem e instale. E a partir daí vai aparecer agora, toda vez que você querer criar um novo arquivo, como novo, você vem em mais e aparece aqui a interface do Google Collaboratory. Então ele está criando, é isso que ele está fazendo, e eu vou mostrar algumas coisas básicas para vocês. Então a primeira coisa, você pode editar o nome aqui do arquivo que te interessa. Então, primeiros passos, tá bom? Aí a primeira coisa que você tem que fazer é conectar para que seja possível executar todas as tarefas. Então esse é o primeiro momento, leva uns segundos, e aí disponibiliza essas informações que para nós não será importante. Tem duas interfaces que talvez seja importante, que ele cria esses blocos onde você pode colocar tanto um texto ou um código, né? E o texto vai para mais auxiliar a sua visualização do que você está fazendo. Então você pode iniciar colocando um texto. Então você vê que você atua aqui, você pode colocar um texto, clica duas vezes o Enter e aí você pode editar um texto. Então eu vou começar a colocar o texto de uma forma que fique separado por capítulos, que isso ajuda a condensar as informações do seu código depois. Então você põe Jogo da Velha para informar que é um capítulo. Se colocasse 2 jogos da velha em seguida era um subcapítulo. Não? E aí você coloca o nome que você está interessado, primeiros passos. Não? Você pode executar o bloquinho apertando Shift Enter. Aí aparece primeiros passos e depois você vai conseguir com essa setinha condensar as informações. Então, para nós, como nós estamos interessados num ambiente gráfico, onde você possa visualizar alguns dados que você utilizará e também algumas operações numéricas, você vai fazer 2 passos, tá bom? Importar 2 bibliotecas. Então, primeiro você pode fazer um import aí, e o primeiro um método, um pacote numérico que chama NumPy, e aí ele tem os autocomplete, né? Mas você põe como import NumPy as np toda vez que você quiser chamar esse conjunto de funções que mora dentro do numerical Python, né? Você chama por NumPy. Da mesma forma, uma parte gráfica, você vai colocar matplotlib como PLT. Aí você vai lá e executa, ou aqui neste play, né? Ou se não, dá Shift Enter, ele vai mostrar quanto tempo demorou. Então, a 0 segundos você pode continuar fazendo as suas tarefas. E aí você pode colocar, por exemplo, um texto, não? Sobre o que você irá fazer. Então, a primeira parte que você pode executar, eu vou escrever aqui, eu vou definir um conjunto
de dados, ou por exemplo, um conjunto de medidas que você possa fazer. E para isso a gente vai criar um vetorzinho chamado, deixa eu colocar aqui, chamado de NumPy Array com essa estrutura que está aqui, tá bom? Então, por exemplo, você pode medir ou pode querer colocar num vetorzinho algo que chame posição. Vai colocar informações aqui dentro, junto que você está colhendo dados ou está medindo a posição. Então você fala assim, primeiro estava em 1 metro, depois em 2 metros, depois em 2,5 metros, depois em 4 metros, depois em 6 e assim por diante. Aí eu chamei posição e vou criar uma que chama tempo. Então, no caso do tempo, você vai lá e faz a sua... Então, se você quiser colocar, por exemplo, informações do tempo, você pode colocar lá que foi em 1 segundo, depois 1,3 segundos, depois 1 ou 2 segundos, 5 segundos, 7 segundos e assim por diante. Então, aí você vai lá, executa, e aí você pode querer ver a informação que está lá naqueles vetores. Então, se você escrever posição, ele te mostra o que está no seu vetor. Então, por exemplo, se eu quiser definir velocidade média, tá bom? Então eu vou chamar de V, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a posição, divido por tempo e vou pedir para mostrar quem que é a velocidade. Aí ele te dá informações aí sobre a velocidade. Então está guardado dentro daquele rótulo V. Você pode tirar algumas informações, como por exemplo, qual que é o tamanho desse vetor. Você vê lá que ele tem 5 itens, 1, 2, 3, 4, 5. Depois a gente vai aprender a fazer outras coisas, mas vamos dizer que você foi lá e mediu posição e tempo quando transcorreu aí, e aí você obtém a sua velocidade. O que é interessante é que você pode expressar essas quantidades que estão aí, não na forma de vetores, mas pode visualizar através de um gráfico. Você usa a interface gráfica, esse Matplotlib. A gente colocou um apelido aí de PLT nele. E aí você fala que quer fazer uma figura, tá bom? Pode falar qual que é o tamanho, tem várias possibilidades, propriedades. E aí você quer fazer o seguinte, eu quero fazer um gráfico, plot, PLT, plot, e aí a estrutura é bem simples. Primeiro item que você coloca é o que vai no eixo das abscissas, que eu gostaria, por exemplo, de tempo, e no eixo das ordenadas, posição. Eu dei um Shift Enter para mostrar o gráfico. Para não aparecer essa última linha, é recomendável que você coloque um PLT Show e aí você tem um gráfico daqueles pontos. Ele está ligando todos os pontos e não mostra quais são os pontos, né? E para ele mostrar, você coloca numa estrutura assim. Isso daqui é o tipo de marker, de objeto que te interessa. Então eu vou colocar uma bolinha, tá bom? Dá para colocar losangos, quadrados, triângulos. Eu vou deixar uma bolinha e vou falar que cor que eu quero. Por exemplo, vermelho. Né? Então você vai ver que ele vai colocar aí os pontos em vermelho. Tá bom? Aquele FMT não vai funcionar no plot, então esquece. Coloca só entre aspas aí o tipo de
marker que você quer, marcador, tá bom? Você colocar um D, é um diamante, aí você tem um diamante, você pode mudar a cor, por exemplo, para azul. Você poderia pegar a mesma estrutura, se você quisesse colocar outro conjunto de pares ordenados, aí vamos trocar a ordem. Eu vou colocar primeiro posição e depois como tempo. E colocar, por exemplo, bolinha vermelha. Aí, imagina o seguinte, como você tem dois conjuntos de dados, você quer informar, ou escrever qual que é a que conjunto se refere. Então você pode criar aí naquela linha do gráfico um label, um nome para ele, e aí você pode colocar, por exemplo, tipo 1 nessa primeira linha e tipo 2 na linha abaixo. Para que isso seja mostrado como uma legenda, você vai lá e coloca PLT Legend. E aí olha o que acontece. Ele apareceu. Ele apareceu naquela posição, você quer em outra posição, tá? Porque está sobreposto os pontos, aí você pode colocar o seguinte. Localização, lock, igual, tá? E aí você pode colocar em cima à esquerda. E aí você vê que move. Se você não quiser que ele esteja aí dentro de um retângulo, você coloca frame on equal, você vai ver que some ali o seu quadradinho. Maior aqui, para ficar mais fácil. Tem o zoom, talvez fique mais fácil de visualizar. Muito bem, tem outras coisas que você precisa acrescentar, por exemplo, qual que é que grandezas você tem em x e em y. Para isso, você coloca lá plt.xlabel para o seu eixo das abscissas e coloca algo x. Ó. Você vai ver que aparece um nome para o seu eixo. Se fizer para o eixo y, você facilmente já identificou. Em vez de xlabel, você coloca ylabel. Coloca aí a que se refere y. Tá bom? Mais algumas coisas que são importantes a serem notadas. Se você quiser colocar qual intervalo que te interessa para o gráfico mostrar. Eu vou fazer isso para o eixo x, então plt.xlimit, xlim, e você coloca de quanto a quanto. Eu quero, por exemplo, de 0 a 10. Aí ele colocou, pode observar aqui, entre 0 e 10. Você pode fazer a mesma coisa para o eixo y, né? É só trocar x por y e colocar os limites que lhe interessam. Tá bom? Contudo, se você está fazendo uma análise de medidas e a gente sabe que a toda medida é necessário informar qual que é a sua incerteza, senão a medida não faz sentido, a gente pode criar um gráfico com barras de erro. Como que a gente faz isso? Então eu vou colocar uma seção adicional, vou criar aqui um texto para vocês verem. Vou colocar lá gráfico com incerteza. Aí você vê que eu posso, aquilo que eu comentei antes, eu posso diminuir toda aquela seção, fica muito mais agradável de visualizar essas etapas. E aí eu vou repetir o seguinte, eu vou repetir essas quantidades que estão aqui observadas, tá bom? Que foram medidas, por exemplo, e adequar da seguinte forma, tá? Eu tenho posição e tempo e vou acrescentar aí a incerteza, vou
colocar um i aí, incerteza, posição. E uma incerteza no tempo. Tá bom? Então vamos colocar a mesma estrutura. np.array aqui e vamos colocar as incertezas. Então eu vou colocar aqui foi o seguinte, a incerteza na sua que vai dar a barra de erro, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 2, ponto 2 de novo, tá bom? E do tempo eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que todas as medidas tiveram a mesma incerteza de ponto 3. Então eu vou fazer assim, para não ficar repetindo aquela estrutura ponto 3, eu vou fazer ponto 3 vezes um vetorzinho que contém só os números uns. Então eu chamo np ones e eu falo quantos elementos eu quero. A gente viu que era 5, eu coloco 5 aqui. Aí você pode ver que ele vai criar 0.3, 0.3, uma forma muito mais compacta, né, de se escrever. E aí eu quero fazer o gráfico com barras de erro. Bom, como que eu faço isso? Eu vou pegar essa mesma estrutura aqui e vou alterar um lugar só. Ao invés de plot, você tem que colocar error bar e aí você tem que acrescentar, é bem simples, a estrutura x err igual e aonde que está o seu erro em x. Eu falei que meu erro em x está aqui em cima, que chama i tempo. Posso fazer a mesma coisa para o y com a mesma estrutura e posição. Vou colocar aqui embaixo. Né? Nesse error bar ele não aceita diretamente essa nomenclatura de aspas e o símbolo, mas aceita aquela que eu estava fazendo inicialmente, o formato do marcador, e vou colocar aí, nesse caso, diamante, e no caso de baixo eu vou colocar bolinha. Só vou trocar a ordem dessas coisas que estão aqui, olha. Aí o que era x virou y e o que eu erro em y virou x. Tá bom? Vamos ver se funciona. Você viu que o que é importante quando dá um erro é o último elemento. Então ele está falando que a posição não foi definida. Por que não foi definida? Eu coloquei aqui, mas não executei. Então ele não guardou. Né? Pós. Outra coisa. Chama pós. Eu coloquei posição. Era outra. Pós eu troco aqui. Pós eu troco aqui. E aí eu tenho o meu gráfico com os pontos associados. Obviamente esse primeiro ponto aqui vai dar o mesmo pelos valores que eu acabei escolhendo. Tá? Se por acaso a gente viu que esse conjunto de dados que estão aqui, que eu troquei uma hora por posição e tempo, eu troco tempo e posição, eles não têm a mesma dimensão, então não faz sentido do ponto de vista físico, né, colocar os dois, mas eu vou definir simplesmente agora só tempo, tá bom? Eu retirei o outro, tempo, posição, que é esse cara que está aqui, aí eu posso reescrever de uma forma muito mais bonita. Aí o label pode ser em uma situação num dia de chuva que você estava fazendo. E eu coloco no eixo X, foi tempo, pode ser que eu medi em segundos, então eu vou colocar a unidade T segundos aqui, e em outra eu vou colocar
posição, que foi dado em metros. Aí fica agradável com as duas unidades da maneira que você quiser. Eu posso aumentar a fonte, por exemplo, do que está escrito com font size ali na minha legenda. Font size coloco, vou colocar um número bem grande aí, 18. O padrão dele é 11, se não me engano. Aí fica bem grande, você pode visualizar. Você pode aumentar a fonte também aqui na legenda, colocando a mesma estrutura. Aí você vai deixando seu gráfico confortável para visualização e para mostrar. Bom, algumas coisas que auxiliam na hora de fazer é colocar comentários, né? Então você pode colocar comentários de duas formas. Colocando o jogo da velha primeiro, né? Então você coloca lá que isso daqui se referia a medidas. Ou às vezes você pode criar um ambiente de texto e escrever as suas equações. E aqui é interessante que ele suporta formato de equações via interface do LaTeX. E é isso que a gente pode colocar. Então eu vou colocar rapidamente como um exemplo, análise de dados de medidas para a posição. Tá bom? Que nos leva à velocidade média. Aí você está escrevendo isso daqui, você quer auxiliar o leitor como que eu escrevo velocidade média, aí você entra no ambiente aí via LaTeX, tá bom? Ambiente de equações, você coloca 2 vezes cifrão, tá? Para ele colocar numa linha separada, você colocar tirar esses 2 cifrões intermediários, ele vai colocar como um texto corrido. Eu quero que ele separe e aí você escreve assim, ó, velocidade é igual, e aí você quer caractere especial, você coloca barra delta S, aí você já vai ver que aparece aqui, mas eu quero uma fração, então eu vou colocar uma fração aqui, fração, para aparecer no formato agradável, tá bom? Então, esses formatos que são de equações, vocês podem procurar LaTeX e equações, que vocês encontram em qualquer buscador. E embaixo, delta, ele já tem os autocomplete aí, né? Delta T. Aí fica bonitinho para você dizer o que você está fazendo. Muito mais fácil a sua leitura. Tá bom? Então, eu encerro essa primeira etapa de como construir gráficos e como criar as variáveis para que isso seja possível. E no próximo vídeo eu vou introduzir como que nós fazemos uma análise desses resultados, ajustando uma curva que descreve o comportamento médio para os meus dados via método de mínimos quadrados com as incertezas. E também vou introduzir uma coisa nova, que é definir uma função para que você consiga implementar mais facilmente uma dada função dentro do Python, tá bom?